Vamos à leitura bíblica. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 27 nos diz: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Sim, Pai, nos instrua, nos dê conhecimento da sua palavra, nos encha do teu Espírito Santo, derrame sobre nós o teu poder, que o teu nome cresça e que diminua o homem, porque tudo o que fizerdes nesta noite, Senhor, a glória e a honra nós sempre daremos a Ti. Amém e graças a Deus. Pode assentar-se, meus irmãos. Estamos diante de um Deus que opera milagres. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo sempre e eternamente. O nosso Deus, Ele não está enfeitando uma sala, o nosso Deus não está pendurado em uma parede ou pregado em uma parede, o nosso Deus, Ele não está escondido em algum cômodo da casa, mas o nosso Deus é um Deus que opera em espírito e em verdade. O nosso Deus é um Deus de milagre, o Deus que cura o doente, o Deus que liberta o oprimido, o Deus que faz a operação impossível acontecer na nossa vida. E muitas das vezes nós temos algumas causas que nós queremos colocar diante do Senhor. Temos algumas petições que nós precisamos colocar diante de Deus. E não recebemos a vitória, e a benção não vem, e o milagre não acontece, e nós ficamos perdidos em nossos pensamentos, até mesmo dizendo que Deus se esqueceu de nós. Afinal de contas, Ele não responde às nossas petições, Ele não atende o nosso pedido, Ele não opera o milagre na nossa vida. Então parece que estamos abandonados, parece que estamos distantes de Deus, parece que não temos a vitória que precisamos ter. E aí nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, e estudando a Bíblia Sagrada nós começamos a encontrar exemplos de vida, exemplos de pessoas, exemplos que nos mostram como nós devemos fazer para receber o milagre de Deus. Exemplos que dizem: este é o caminho, andai nele, vai por esse caminho que serás vencedor, vai por esse caminho que a vitória será derramada na sua vida, vai por esse caminho que Deus te abençoará. E nós estamos diante de um grande testemunho de fé, um testemunho maravilhoso, um testemunho poderoso, um testemunho extraordinário. A história de uma mulher que fez um pedido a Deus e ela foi atendida. A história de uma mulher que clamou ao Senhor, que precisava de uma bênção de Deus, que necessitava de uma bênção de Deus, e que ela foi atendida. E nós vamos observar a conduta dessa mulher, nós vamos avaliar a conduta dessa mulher, nós vamos ver quais foram os passos que ela deu para receber a vitória. E vendo os passos que ela deu para receber a vitória, nós vamos aplicar estes passos na nossa vida, para que, aplicando os mesmos passos na nossa vida, nós também venhamos a ser vencedores em nome de Jesus. A Bíblia diz que havia um homem na região de Ramataim Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Esse homem tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Entendam, amados, que naquela época o homem podia ter duas mulheres ou mais mulheres. E esse homem tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. E ele amava as suas esposas. Este homem Eucana, ele era um homem temente a Deus. Ele era obediente à palavra de Deus. Ele adorava o Senhor. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele era um homem que andava na lei de Deus. Ele era um homem que se consagrava a Deus.
Ele tinha um compromisso com Deus e todos os anos ele ia à casa do Senhor adorar a Deus. Mas ele tinha um problema com as suas esposas. Uma era estéril, Ana, e a outra, Penina, dava à luz a muitos filhos, tinha muitos filhos. E você imagina dentro de uma casa uma mulher que olha para a sua adversária, podemos assim dizer, competidora, talvez desta forma, e ela dá à luz a muitos filhos. E o pai, quando ele vai brincar com os filhos, ele agrada os filhos, ele ama os filhos. Hoje mesmo nós vimos o Tony aqui babando em cima da Martinha quando ela estava cantando. A gente sabe que o pai é apaixonado pelo filho que ama, que ele tem. E quando Ana observava Elcana cuidando dos seus filhos, ela tinha desejo de ter filhos também. Ela tinha desejo no seu coração de ser mãe. O que ela queria era ser mãe, e ela não era mãe. Ela era estéril, Deus havia lhe cerrado a madre. E eles subiam para adorar a Deus. Todos os anos eles iam à casa do Senhor em Siló para adorar a Deus. E eles ofereciam sacrifícios a Deus. E Elcana oferecia sacrifícios, ele oferecia sacrifícios por Penina, pelos seus filhos, mas por Ana ele oferecia sacrifícios dobrados, em dobro, porque ele amava muito. Mas só o amor de Elcana para Ana era insuficiente. Isso não satisfazia o seu desejo de ser mãe. E eu quero trazer isso para a atualidade. Nós muitas vezes temos algumas coisas que conquistamos na vida, mas temos objetivos mais longos, objetivos maiores, objetivos mais distantes, objetivos que vão além da nossa imaginação, além da nossa vontade, desejos que estão dentro da nossa alma. Temos algo, mas queremos ter algo maior. E era o que Ana queria. Aquilo que possuía era insuficiente, o amor de Elcana. Ela queria ser mãe. Talvez existam pessoas aqui em nosso meio que tenham desejos de vencer na vida, de conquistar espaços, de ser alguém, de ser projetado de uma forma ou de outra, quem sabe no meio ministerial, ou quem sabe na sociedade em que nós vivemos, de terem um destaque, sonham em ser alguém na vida, sonham em ter algo na sua vida, quem sabe um bom automóvel, uma casa ampla, maior, quem sabe muitos filhos, e talvez até se livrar de todas as enfermidades que tem sobre o seu corpo. E assim era Ana. Ana era uma mulher triste, porque como se não bastasse ela não ter filhos, a sua rival ainda zombava dela e dizia: eu tenho muitos filhos, você não tem filho, então você não é abençoada por Deus. Vivemos momentos em que as pessoas são qualificadas pelos bens que ela possui. As pessoas chegam, estacionam o seu automóvel na porta da igreja, e de repente é aquele automóvel bonito, 0 quilômetro, coisa linda, tirado da loja, está brilhando, maravilhoso. E as pessoas dizem: aí está uma pessoa abençoada por Deus. E vem aquele irmãozinho de bicicleta pedalando, sempre no culto, um homem atencioso ali, na presença de Deus, e as pessoas olham e dizem assim: aí está faltando alguma coisa, existe algo errado, porque não pode, não vai, não sei o que tem. Existe uma inversão de valores. E aquela mulher dizia assim: eu tenho Deus na minha vida, eu não posso ser estéril. Eu tenho Deus na minha vida, eu não posso ficar sofrendo dessa maneira. E a primeira coisa que eu digo para você nesta noite, que está passando por alguma dificuldade, é não se conformar com a sua situação. O conformismo faz nós não lutarmos pelo nosso ideal. O conformismo faz nós não irmos em busca da nossa vitória. O conformismo faz com que nós ficamos calados, parados, estagnados, sem lutar por aquilo que desejamos ter. E Ana não se conformava. Ana, ela só tinha uma forma de lutar. E o campo de batalha de Ana era na oração. Eles chegaram em Siló. E quando eles chegaram em Siló, versículo de número 9 do capítulo de número 1,
Diz assim: então Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amados, comece a lembrar quando foi a última vez que você chorou em uma oração pedindo algo a Deus. Parece que nossas palavras são palavras decoradas que saem da nossa boca. Nós dobramos os joelhos, começamos a orar e não sentimos nada, não expressamos sentimento. O que está dizendo esse versículo bíblico é que Ana tinha um sentimento no seu coração e ela colocou esse sentimento para fora na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada revela dizendo que a um coração quebrantado ele não resistirá. Mas esse coração tem que estar quebrantado. Esse coração ele tem que ser um coração contrito, e ele tem que se quebrar diante de Deus. Muitas vezes pedimos, teimamos, questionamos Deus, colocamos Deus na parede, mas não nos humilhamos, não nos ajoelhamos, não clamamos com o nosso coração aberto para Deus. Na verdade, a oração ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita com muito amor, com muito fervor, com muita intensidade. E quando eu falo de fervor, quando eu falo de intensidade, eu não falo de gritos desesperados, não. Eu falo daquele gemido inexprimível. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, Ana se curvou diante do Senhor naquele templo, e a Bíblia diz que com a sua alma amargurada, com a sua alma aflita, ela chorou abundantemente na presença do Senhor, ela derramava lágrimas diante do Senhor. Louvado seja Deus. E ela fez um voto, versículo de número 11, e diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e não passará navalha sobre sua cabeça. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, meu Deus, ela votou algo que não poderia cumprir. Ela disse: Senhor, eu quero um filho, o Senhor me dá um filho e eu te darei o filho de volta. Eu quero ser só mãe, e eu vou levar o filho para o templo, e vou consagrar no templo, e ele vai ser consagrado a ti por todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz que ela perseverou em orar. Amados, há pessoas que não oram, há pessoas que oram um pouquinho, há pessoas que oram e desistem de orar, e há pessoas que perseveram em buscar a sua vitória. A mim não compete avaliar ninguém, porque a nenhum de vós conheço, não sei da sua condição espiritual, como você está diante de Deus. Mas se você não é aquela pessoa que tem seus joelhos calejados na oração, é porque você não tem perseverado em orar. Percebe-se quando uma pessoa persevera em orar, quando ela tem 2 calos nos joelhos, porque constantemente ela está de joelhos diante do Senhor, clamando, pedindo e suplicando para receber a bênção de Deus. Irmãos, sem oração, sem vitória. Pouca oração, pouca vitória. Muita oração, a bênção desce sobre a sua vida. Não temos mais tempo para orar, acordamos de madrugada e ligamos a televisão. Acordamos de madrugada e vamos assistir os filmes que passam de madrugada. Acordamos de madrugada e vamos passar roupa, lavar roupa, quem sabe fazer um serviço ou qualquer dentro de casa. E o Senhor nos chamou, não foi para nós irmos trabalhar ou assistir o seriado de televisão, mas foi sim para que nós tivéssemos aquele momento de comunhão com Ele, aquele momento em que nós estivéssemos conversando com Ele e ouvindo a sua voz falar ao nosso ouvido. Mas negligenciamos, porque, amados, carregar um caminhão de cimento é fácil, mas orar 30 minutos é mais difícil que carregar o caminhão de cimento.
Sabe por quê? Porque é no mundo espiritual. A batalha espiritual, ela acontece para impedir você de orar. Toda vez que você persevera em oração, alguém se levanta. Vocês lembram do cego de Jericó que queria a cura e clamava e dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegaram para ele e disseram: cala a boca, cego, para de clamar, para de pedir. E ele cada vez suplicava mais, cada vez clamava mais, cada vez clamava mais. E a parábola da viúva e do juiz iníquo, que nos conta que aquela viúva tinha uma causa, ela ia de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, na casa do juiz. O juiz uma hora se desesperou e disse: eu vou fazer justiça, eu não aguento mais esta mulher. A Bíblia nos ensina a termos uma vida de oração diante de Deus. Você quer ter vitória, mas será que você já pediu a Deus a sua vitória? Você quer receber o milagre, mas será que você vai parar no final do culto de hoje e vai dizer: pastor, ora por mim? Sendo que a responsabilidade da oração é sua. Louvado seja o nome do Senhor. Quero receber a bênção, quero receber o milagre. Mas já pediu a Deus? Deixa eu salgar um pouquinho mais aqui essa pregação. Entramos na igreja, cumprimentamos o diácono, o presbítero, o pastor, os irmãos, o ministro de louvor, o operador da mesa de áudio. Abraçamos e beijamos o rosto de muitas pessoas, mas não nos apresentamos ao Senhor. Deus quer que esta condição seja mudada. Não que você não tenha que cumprimentar os seus irmãos, você tem sim que cumprimentar os seus irmãos, mas você também tem que se apresentar a Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui no teu santuário, e o meu objetivo aqui nesse lugar é adorar e glorificar o teu santo nome. O meu objetivo aqui nesse lugar é sentir a tua presença, é ouvir a tua voz, é abraçar o Senhor, poder te louvar. Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Aleluia. Essa é a primeira oração quando você chega no santuário. É essa oração que você faz e é por isso que você vem à igreja. Versículo de número 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana falava e só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. A mulher estava na luta, irmãos. Ela estava na batalha. Ela estava na guerra. Ela estava buscando a presença do Senhor. Ela estava debulhando lágrimas. Ela não conseguia nem falar, só movia os lábios, chorando com o rosto prostrado em terra. Aí o sacerdote ficou olhando: está chapada, está maluca, tomou todas e veio para o culto. Chegou para ela e chamou a atenção: mulher, até quando você vai estar chapada aí, embriagada com teu vinho? Aparta-te do teu vinho. E é isso que acontece, amados. Quanto mais você busca, mais obstáculos aparecem. Mas os obstáculos só aparecem porque Deus está pronto para te dar a vitória. O inimigo não luta com quem está caído, ele luta com quem está de pé. O inimigo não entristece aqueles que estão firmes, aqueles que estão perdidos, caídos lá fora. Ele entristece aqueles que estão firmes na rocha, que estão preparados para a batalha. O inimigo quer que você pare, ele tenta fazer você parar. Você vai estar orando, clamando, e de repente você vai ver o pastor chegar e te chamar a atenção. Meu amado irmão, faça como Ana fez. Ana não desrespeitou, ela poderia ter levantado, virado as costas e saído porta fora e ido embora da igreja e não voltado nunca mais. Mas no versículo de número 15, ela responde da seguinte maneira: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor.
Se quer receber vitória, você tem que derramar sua alma diante de Deus. Nós estamos falando do mundo espiritual. Nós não estamos falando das coisas terrestres, dos negócios que nós fizemos aqui, homem com homem. Antigamente era no fio do bigode, hoje precisa 10 testemunhas para nós levar para o fórum para acertar lá direitinho, porque não existe mais esse negócio de fio de bigode não, já era, já passou. Não existe mais, hoje em dia tem que ser um contrato bem feito e assinado, porque as coisas não funcionam de qualquer maneira, ninguém confia mais em ninguém. Mas Ana, ela olhou para o sacerdote e disse: meu senhor, meu líder, meu companheiro, não tenha eu por uma filha de Belial, não tenha eu por uma vadia, não tenha eu por uma qualquer, eu não bebi, mas eu estou atribulada de espírito, eu estou derramando a minha alma diante de Deus. É claro que quanto mais você se derramar, mais você se colocar na presença de Deus, mais vão lançar pedras sobre você, poderá vir acusações, fofocas, maledicências, pessoas falando mal, levantando maus testemunhos, calúnia e jogando pedras sobre você. Mas quando você estiver recebendo essas pedradas, vai dando glória a Deus, porque essas pedradas, elas significam que você tem uma vitória a receber da parte do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentro da sala de aula, a autoridade é da professora. A professora tem poder para abençoar e amaldiçoar a sua vida. Dentro da igreja, a autoridade é do sacerdote, certo? A autoridade é do ministro de Deus. Ana reconhecia a autoridade de Eli. E quando Eli chamou a atenção dela e ela se humilhou perante Eli, Eli olhou para ela e disse assim: olha, que Deus te conceda a petição que tu fizeste. Ele determinou a vitória, ele determinou a bênção, liberou pela boca dele a bênção sobre a vida de Ana. Ana que estava chorando e enxugou as lágrimas. Ana que estava desesperada se levantou. Ana que não comia nem bebia, que estava entristecida, levantou a cabeça e sorriu. E tomou posse daquela palavra, tomou posse daquela bênção. Ora, pois, se lemos na Bíblia Sagrada que o poder da morte e da vida está na língua, quanto mais a palavra proferida pelo sacerdote que está dentro do templo sobre a vida da pessoa, não surtirá efeito no mundo espiritual. Por favor, entendam isso. Entendam isso, que é válido para os nossos dias. Dias em que pessoas jogam pedras nos pastores. Dias em que pessoas, por mais que o pastor a coberte com as asas, protegendo-as, elas viram as costas a falar mal, a criticar, atraindo sobre si um castigo terrível. É momento de entendermos que existe sim autoridades espirituais colocadas sobre a nossa vida e que nós temos que receber a palavra que vem deles como se for a palavra que vem da boca de Deus. E quando nós tomamos posse dessa bênção, quando nós colocamos sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, não existe nada, absolutamente nada, que faça nós perdermos a nossa vitória. Jesus Cristo disse assim: olha, tudo que dois de vós, pastor te abençoou, você recebeu e tomou posse, tudo que dois de vós concordarem sobre a face da terra, sobre alguma coisa, será ligado no céu. Será ligado no céu. Então, se nós temos o poder de ligar a nossa vitória no céu, se nós temos a autoridade espiritual sobre a nossa vida, como nós vamos negligenciar, virar as costas e sair por aí dizendo que não vai acontecer, que não vai rolar, porque não cremos naquela palavra e questionamos a pessoa que proferiu aquela palavra sobre a nossa vida? Ele determinou, ela tomou posse, foi para sua casa, comeu, feliz da vida com o seu marido, e diz no versículo de número 19: e levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram
vieram à sua casa a Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eles adoraram a Deus, voltaram para casa, chegaram em Ramá e fizeram amor. E naquele momento, ela ficou grávida. Oh, glória a Deus! Uma oração que moveu as mãos de Deus. Uma humilhação que fez Deus reconhecer que ela verdadeiramente era merecedora de receber o milagre de Deus. Um profeta que determinou a vitória, uma mulher que tomou posse da vitória em nome de Jesus Cristo, aleluia. É dessa forma que se recebe o milagre, é dessa forma que se recebe a bênção, é dessa maneira que nós tomamos posse daquilo que necessitamos. Não é uma oração qualquer, não são palavras balbuciadas por uma boca, palavras decoradas da sabedoria do homem, não é simplesmente uma atitude de vir à igreja e dizer assim, ai, ora por mim, não. É uma busca pessoal e particular de cada um, é um desejo do coração que aflora no sentimento, aonde a pessoa se derrama diante de Deus, muitas vezes com impedimentos vários que vêm sobre o seu caminho, querendo abater sua fé, mas esta pessoa olha para o céu e diz, eu confio no Senhor, e ainda que repreendida, ela se coloca na sua condição de servo ou de serva, e se humilha diante de Deus, e não desiste, insiste, e continua a caminhada, e olha para Deus, e quando a bênção é liberada, ela não perde tempo, ela toma posse da bênção e acredita que a bênção virá. Dessa maneira. Ora, a Bíblia diz que passou-se algum tempo, o tempo da gestação, versículo 20, Ana concebeu e teve um filho, e lhe deu o nome Samuel, porque dizia ela, tenho o pedido ao Senhor. Versículo 21. E subiu Elcana, aquele homem, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então eu o levarei, para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. Versículo 23. Elcana, seu marido, lhe disse, faze o que te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Chegou na hora de voltar, agora ela tinha um bebê. Você imagina a paixão daquela mãe, aquele bebê lindo, maravilhoso, e era o momento de sacrificar. O marido vem e diz, vamos a Siló, prepara as coisas. Ela diz, eu não vou. Vamos cumprir o nosso voto. Ela diz, não, eu vou ficar aqui até o menino ser desmamado. O marido diz assim, olha, faça como bem te parecer, então somente cumpra o teu voto. É isso que está escrito na palavra. Marido crente olha para a esposa crente e diz assim, Deus não recebe voto de tolos. Deus quer que os votos e os compromissos que nós assumimos diante deles sejam cumpridos. Aquilo que tu votou, isso você fará. Deus te ouviu, cumpriu, a promessa está aí. Agora faça a sua parte. Muitas pessoas têm feito votos diante de Deus e recebido milagre, e depois de recebido o milagre têm se esquecido do seu compromisso com Deus, tem deixado aquele compromisso que assumiu com Deus de lado, faz uma barganha, um negocinho e não cumpre. Pensa que pode enganar a Deus. Irmãos, Deus não é homem para que se brinque com Ele, não. Entenda que se você semear hoje, você vai colher amanhã.
Há pessoas que no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da angústia, no momento porque eu vou fazer, eu prometo, eu faço, eu desfaço, mas aí nunca cumpre aquilo que se comprometeu com Deus. E Deus abençoou, fez a sua parte. E aqui estava difícil para essa mulher. Ela tinha um filho que ela amava. E agora ela tinha que entregar. Não vou entregar dessa maneira, não. Como é que o sacerdote vai cuidar dele? Eu vou desmamar o menino. E ela ficou em casa. 2 anos, 3 anos. E a Bíblia diz no versículo 24: e havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros e um efá de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias em que viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Entregou o filho, Samuel. Ofni e Finéias, filhos de Eli, estavam corrompidos, se prostituíam. A Bíblia diz que eles tinham fila de mulheres diante do templo para eles se prostituírem. Eles furtavam as ofertas que eram levadas no templo. Ofni e Finéias não poderiam fazer a obra de Deus. Eli era velho, não teria condições de ter mais filhos. E agora Samuel, o menino, chega. Este Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, a Saul. Este Samuel foi aquele que ungiu a Davi, o segundo rei de Israel. Este Samuel foi profeta, reconhecido por gerações, porque houve uma família crente, pai e mãe, temente a Deus, que o consagraram ao Senhor e que cumpriram o seu voto diante de Deus. Quer que seu filho seja abençoado? Tenha compromisso com Deus. Quer que sua família seja abençoada, a sua descendência seja conhecida por sobre a face da terra? Cumpra os compromissos que você assume com Deus. Aleluia. Capítulo 2, versículo 21. Diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mas ela perdeu um filho? Não, todo ano ela levava uma túnica para o menino nova e entregava para ele no templo. Todo ano ela ia ver o menino, cada ano ele estava maior, ela entregava uma túnica. E o menino era pequenininho, ele ia ministrar o sacerdócio, porque Ofni e Finéias não faziam. Ela tinha o prazer de ver o seu filho crescer na presença do Senhor, e ainda levava consigo os irmãos do menino para irem adorar a Deus, para ver o exemplo de santificação e de oferta que ela tinha apresentado diante do Senhor. Nós podemos sim tocar a Deus de forma diferente. Aquela mulher que tinha há 12 anos um fluxo hemorrágico, ela só recebeu a bênção de Deus porque foi pelo meio da multidão com fé e tocou a Jesus de uma forma diferente. As pessoas que receberam milagres na Bíblia Sagrada, elas impressionaram a Deus com as suas atitudes. Deus tem coisas extraordinárias para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos ter compromisso com Ele. No capítulo 2,
Depois de ter entregado o menino, o prazer, o sentimento de refrigério na alma de Ana era tão grande que ela louvou ao Senhor e cantou da seguinte maneira. Capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Quer ver o que ela diz nessa oração no versículo 7? Ela diz assim, ó: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quer ver o que ela diz no versículo 8? Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Oh, glória a Deus! Deus pega o pobre, não tem condições, porque só é milagre quando não dá para acontecer, só é milagre quando a pessoa não pode fazer. Deus pega e leva e coloca lá no meio dos príncipes. Meu Deus, poderoso. E ele enriquece e empobrece também. Depende única e exclusivamente daquilo que nós temos no nosso coração diante de Deus. Como é seu coração diante de Deus? O nosso Deus não é um Deus de barganha, irmãos. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Um Deus que quer o teu coração, não aquilo que você tem. Agora, muitas vezes, irmãos, nós começamos a ver a nossa vida e analisar a nossa vida, e viemos para a igreja e verdadeiramente fazemos esmolas na igreja. O pastor pede uma oferta e nós damos uma esmola, porque é a pior oferta que temos. Somos mais terríveis que Caim. Desculpa a expressão forte que vou usar agora. Abel deu a mais gorda ovelha que ele tinha no rebanho, e a Bíblia diz que Caim deu o restolho da terra. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não recebeu de Caim. Ana queria ter um filho, e ela entregou seu filho a Deus. Custou caro, mas teve outros 5. Primícias. As primícias, as primeiras coisas que possuímos, devemos consagrar a Deus, o melhor. Foi isso que Ana fez. Mas aí vem uma batalha espiritual na mente do ser humano tão grande, porque Deus abençoa, irmãos. Mas a batalha espiritual é tão grande, que o homem fecha o seu coração. Ele fecha o seu coração de tal maneira, ele coloca uma pedra, uma muralha, e ele não deixa o seu coração se quebrantar, porque ele vai ter que abrir mão de algo. E ele acredita então, através de suposições que o inimigo coloca na cabeça dele, que se ele agir daquela maneira, ele vai perder, ele não vai ganhar, ele só vai perder, ele só vai ficar mais pobre, ele não vai possuir, ele não vai ter, e a pessoa acaba segurando aquilo que pertence ao Senhor, não cumprindo com os seus votos, com os seus compromissos, não ajudando a obra de Deus, e dessa maneira a pessoa vai caindo, porque ela não vive a fé que deveria viver diante do Senhor. Deus tem muito para dar. Diz o ditado popular: Deus tem mais para dar que o diabo para roubar. Mas o diabo está aí roubando muito, e muita gente sendo enganada, muita gente com a sua mente deturpada, porque vivemos dias, irmãos, de um engano, de um engodo tão grande. Mas o que importa é a tua intimidade com Deus, é o teu compromisso com Deus, é a tua vida, a tua autoanálise. Dias atrás eu pregava a palavra, e quando estava indo para casa conversando com a minha esposa,
eu perguntei a ela: querida, eu não consigo fazer os outros rirem. Eu vejo que nos pregadores hoje em dia sempre tem um que conta uma piadinha ou outra e as pessoas riem muito dentro da igreja. Diz ela: Evandro, não se preocupe com isso, você consegue fazer através do Espírito Santo as pessoas pensarem, refletirem, entenderem a palavra, meditarem nela. Então, irmãos, me perdoem por eu não ser engraçado, mas entendam que tem um chamado de Deus, e esse chamado leva as pessoas ao despertamento, e é esse despertamento que é necessário sobre a sua vida, para que, despertando de um sono, o qual você possa estar inebriado, você possa olhar para o céu e vislumbrar a glória de Deus, e agindo com teu coração aberto diante do Senhor, você possa receber de Deus a vitória que Ele tem a derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Creia nos profetas do Senhor. Acredite nos profetas de Deus. Confie nas autoridades espirituais que Deus colocou sobre sua vida. Receba a palavra oriunda do profeta, vinda da boca do profeta. Não desdenhe, não diga não, não diga é impossível, mas tome posse e alegre o seu coração. Tome posse da palavra e alegre o seu coração, e levante a sua cabeça e olhe para o céu e dê graças a Deus. E quando você voltar para o seu lar, volte cantando alegremente, porque a palavra foi uma palavra dirigida ao seu coração, e é uma palavra de vitória, e esta vitória toma posse aquele que crê no poder de Deus, aquele que crê na promessa de Deus, aquele que confia no Senhor, porque não existe palavra que saia vazia, a palavra sai recheada da unção do Espírito Santo. E se ela encontrar, esta semente encontrando uma terra fértil, ela produz fruto a 30, 60 por 1, a 100 por 1. Mas caindo num terreno espinhoso, o espinho sufoca. Caindo num terreno pedregoso, não nasce, porque não tem terra para a raiz se estender. Então que teu coração seja uma terra fértil, que o teu coração seja um absorvedor da bênção de Deus, um absorvedor da vitória de Deus, aquele coração quebrantado e contrito que Deus quer derramar do seu poder. Deus tem vitórias para dar aqui nesta noite, e Deus sabe que existem Anas, e quando eu falo em Anas, eu falo em homens e mulheres que têm petições, pedidos, causas impossíveis, dificílimas diante de Deus. Eu gostaria de lhes anunciar que Deus está olhando para o seu coração nessa hora. Deus olha para o seu coração nessa hora, e Ele procura um coração que Ele possa abençoar. Um coração que quer ser derramar diante dEle. Sabe aquele pedido que você tem a fazer? Um momento para fazer aquele pedido é agora. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi anunciada. E eis presente entre nós o Todo-Poderoso, que embora com seus olhos físicos você não possa ver, mas a palavra testifica dizendo que onde dois ou vós estiverem presentes, falando em nome do Senhor, ali Ele estará. Eu na verdade vejo o seu rosto, Ele vê seu coração. Eu na verdade vejo a sua expressão, e Ele vê o desejo da sua alma. E você sabe muito bem que para receber a sua vitória, para receber a sua bênção, você tem que se derramar diante dEle. Talvez você não tenha forças para se derramar diante dEle com palavras, mas ainda que seus lábios apenas se movam nessa noite, Deus lhe ouvirá, pois os gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo que mostrará para Deus aquilo que você necessita receber. Talvez na sua fraqueza você não tenha forças para se pronunciar diante de Deus, mas Deus está presente aqui para entender o seu pedido. E será que todo aquele pedido que for feito por um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor nesta noite, Ele concederá
pelo poder do nome de Jesus. Eu gostaria de convidar aquelas pessoas que têm as suas causas, as suas petições, a levantar-se dos lugares onde estão assentados agora. E por favor, amados, se for possível vocês saírem dos lugares aonde estão, à frente desse altar, para nós apresentarmos o seu pedido a Deus. O Senhor nosso Deus irá abençoar a sua vida. Alamando balabasori beocomanicandarás. Namasuriande cantará balabasori bicandaramanai. Xarabacomanemi candarabasuriande cantaramas. Deus está vasculhando corações aqui nesta noite. E Ele está dizendo para você, mulher, serva minha, nessa noite tenho proposto uma aliança contigo. Nesta noite eu tenho proposto uma aliança contigo, uma aliança, um compromisso, em que eu estenderei a minha mão ao teu favor, mas tu terás também um compromisso comigo. Ele está dizendo, meu filho amado, tenho visto tua caminhada e o teu caminho, tenho visto e ouvido a tua oração, o quanto tem despedido, e o quanto tentaram fazer calar a tua voz. Mas não desista, filho meu, porque estou perto de ti, para te conceder aquilo que anseia o teu coração. Pois tenho visto que o teu coração anseia as coisas espirituais de Deus. Deus está presente aqui nesse lugar. Quebrante o seu coração diante dele. Quem sabe você esteja pedindo pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido. Quem sabe você esteja pedindo pelos seus projetos, aquilo que você projetou na sua mente e no seu coração. Quem sabe você esteja pedindo pela sua vida material, que não decola, que não vai. Alamanduriande candaraba suriande candaraba laba suriande candaramanaya. É momento agora de se colocar diante de Deus e dizer: meu Pai, eu estou aqui, eu tomo posse da minha vitória. Eu sei que o Senhor tem a derramar, eu sei que o Senhor tem a dar, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que tenho pedido, do que tudo aquilo que anseia o meu coração. O Senhor pode me dar, e eu tenho um compromisso contigo. Eu não te deixarei, eu não te soltarei. Eu ficarei em tua presença porque te amo, ó Deus. Espírito Santo, opera, Senhor. Opera o milagre, meu Deus. Opera o milagre nessa vida, meu Pai. Meu Deus, eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher, com a fé desse homem aqui agora. Senhor, eu concordo com ela, Senhor. Eu concordo, meu Deus, que a sua família seja salva. Eu concordo, Senhor, que os projetos deste coração, que são em Ti, Cristo Jesus, eles se realizem nesta hora. Senhor, eu concordo, meu Deus, com os desejos, Senhor, dos obreiros desta igreja, para esta comunidade, com o crescimento dessa igreja. Eu ligo essas vitórias aqui na terra, para que elas sejam ligadas no céu. Senhor, eu ligo que as portas da prosperidade sejam abertas sobre esse homem, sobre essa mulher.
Eu concordo, meu Deus, com o milagre sobrenatural, porque estes que aqui estão nesta noite serão os provedores e não os providos, serão aqueles que trarão a provisão à tua obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu concordo com a vitória na vida financeira deles, porque não é para a perdição deles, mas sim para glorificar o teu santo nome, Pai. Meu Deus, eu ligo a bênção, Senhor, da cura, que as enfermidades nesta hora desapareçam em nome de Jesus Cristo, que toda dor, que todo mal, que toda enfermidade alojada nesse corpo, seja para a morte ou seja para sofrimento desta pessoa, desapareça nessa hora, seja curada em nome de Jesus Cristo. Que os demônios que têm afligido esse lar com contendas, brigas, com sofrimento, com dor, com palavras malignas e malditas, eu repreendo agora, eu declaro a derrota desses demônios, que sejam amarrados e lançados em cativeiro, no mais profundo abismo, de onde somente sairão por ocasião do julgamento. Meu Pai, eu determino a vitória dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do nome de Jesus, meu Deus, eu quero profetizar sobre a vida destas pessoas. Eis que vejo o céu aberto e a tua mão estendida sobre cada um deles, ó Pai. Eis que vejo o céu aberto e a tua mão estendida sobre este lugar. Eis que vejo das tuas mãos emanando um poder sobrenatural nesta hora, Pai. E cada um destes que aqui estão recebendo o impacto e o poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Eis que vejo, Senhor, legiões de anjos saindo dos tabernáculos eternos, para guardar as casas e as moradas, para guardar os automóveis e as pessoas, para guardar os filhos e aqueles que aqui não estão. Eis que vejo os anjos a protegê-los, ó Pai, porque esse homem e esta mulher, neste dia, resolveram vir até este santuário, para adorar o teu santo nome, Deus. Meu Deus, dá-me as nações, dá-me as nações, Senhor. Permite-me, ó Deus, que possa, Senhor, ser gerada uma geração de pregadores, ó Pai. Uma geração de pregadores, Senhor, é isso que quero, meu Deus. Te peço, Senhor, pregadores que não tenham medo de ir à frente da tua obra, que não tenham medo de anunciar a verdade, que não tenham medo do mal que o mundo oferece, mas que vão em teu nome. E que possam libertar aqueles que estão cativos e aprisionados das trevas, e que possam libertar aqueles que foram presos pelo pecado, e anunciar as boas novas da salvação, nestes últimos dias em que a igreja caminha como peregrina por sobre a face da terra. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. E diante destas palavras, Senhor, nós selamos esta profecia com o poder do teu sangue e para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Você acabou de ouvir uma pregação com o pastor Evandro Argenton. Contatos pelo telefone 47 3342 3640 ou pelo celular 47 9910 4545. MSN evandro.reporter@hotmail.com.